Olá a todos aí em casa, sejam muito bem-vindos ao canal Eva Good Life. Hoje trago um vídeo um pouco diferente. Vou falar da despensa cá de casa. Venham daí. A alimentação macrobiótica é uma alimentação muito rica e variada. E eu sei que muitas vezes eu partilho receitas onde aparecem alguns ingredientes que são um bocadinho menos usuais, digamos assim. E por isso eu resolvi fazer um episódio só a falar daqueles alimentos que eu acho que são indispensáveis na minha despensa cá de casa. E por isso eu resolvi dividir assim em categorias e dizer alguma lista. Eu sei que no fim deste episódio provavelmente eu vou lembrar não falei deste, não falei daquele, mas de certeza que vão estar aqueles que são essenciais. Com esta lista de ingredientes vai poder planear melhor e confeccionar diversas refeições super equilibradas e deliciosas. A primeira categoria de alimentos que eu vou falar são os cereais integrais. Os cereais integrais, segundo a filosofia macrobiótica, são a base da alimentação e eu estou completamente de acordo. Os cereais integrais têm sido a base da alimentação da humanidade há muitos anos e muito recentemente é que começaram a passar para segundo plano e passaram a ser consumidos maioritariamente de uma forma refinada, em farinhas, bolachas, e por isso deixaram de ser tão interessantes. Porque os cereais, de uma forma integral, quando são combinados com as leguminosas, formam proteína completa e, portanto, nutricionalmente são um alimento muito interessante. Os açúcares presentes nos cereais integrais também são açúcares complexos e, portanto, fornecem energia de uma forma muito mais lenta e gradual para o nosso organismo. O que é que acontece? Nós ficamos com níveis de energia também muito mais constantes e temos uma vitalidade durante muito mais tempo também. Por isso, eu na minha casa tenho sempre cereais integrais e faço as minhas refeições à volta do cereal integral. Ou seja, eu primeiro penso sempre, ou escolho sempre, qual é o cereal que eu vou fazer hoje. Vou fazer arroz integral ou vou fazer milho. Ontem fiz cevada, agora vou fazer arroz. E depois então é que penso, então para acompanhar este arroz integral vou fazer um estofado de feijão ou vou fazer um bifinho de tofu. Mas o cereal integral tem que estar sempre lá e é à volta dele que vou depois confeccionar o resto do prato ou escolher o resto do prato. Na escolha dos cereais integrais, eu dou sempre preferência a que sejam biológicos e também em grão, porque o cereal, quando está em grão, é muito mais rico, não é? Quando depois já está em floco, já perdeu ali algumas propriedades, quando está em farinha ainda mais propriedades perdeu. Portanto, tentarmos sempre cozinhar os cereais o máximo possível no nosso dia-a-dia em grão. E vou dar já a seguir a lista dos cereais que eu tenho sempre cá na minha casa. Normalmente eu tenho sempre arroz integral, milho, cevada, e aqui eu agora vou colocar dois que não são bem um cereal, são uma semente, mas eu vou incluí-los aqui porque na altura de escolher eu escolho ou faço arroz ou faço quinoa, trigo sarraceno, milho e flocos de aveia, mais, o que é que eu tenho mais? Flocos de milho para os pequenos almoços, normalmente eu gosto de utilizar flocos de aveia, flocos de milho, que são aqueles, os cornflakes, mas sem açúcares adicionados. Mais massas integrais. É claro que os miúdos, quem tem miúdos sabe que adoram massas. A escolha prevalece sempre nas integrais, na forma integral. Tenho diversos esparguete, fusilis, às vezes também tenho massa de arroz, soba, que é massa de trigo sarraceno. Pronto, basicamente eu acho que são estes os cereais que eu tenho quase sempre cá em casa. Estou-me a esquecer de um, polenta, porque também não uso o ano inteiro, uso mais no verão. A polenta, eu acho que ainda não partilhei aqui nenhuma receita de polenta. Ok, fica prometido. Mas mais no verão, ok? Vamos passar ao tópico 2, a segunda categoria.
A segunda categoria que vou aqui falar são as leguminosas, essenciais na despensa cá de casa. Porque como não comemos carne, muitas vezes eu substituo essa proteína animal pela proteína vegetal e as leguminosas são riquíssimas em proteína e por isso não faltam cá em casa. Para além de serem muito ricas em proteína, são também muito ricas em fibra, o que o nosso intestino agradece, porque faz com que elas sejam um ótimo prebiótico, vai alimentar a nossa flora intestinal saudável. As leguminosas são também extremamente versáteis, dá para fazer imensas coisas com elas. Dá para fazer estofados, sopas, purés e até mesmo sobremesas. Até na doçaria tradicional nós utilizamos, olha, as azevias de grão. Não é? Portanto, elas são mesmo muito versáteis e dá para cozinhar de imensas formas. E por isso são um dos alimentos que eu tenho sempre cá em casa. A forma de cozinhar as leguminosas, o ideal é que sejam previamente demolhadas e cozinhadas com um pedaço de alga kombu. Isto vai ajudar a quebrar o ácido fítico, portanto a libertarem os fitatos e a fazer com que sejam mais fáceis de digerir e nós consigamos também absorver alguns nutrientes que o ácido fítico impede a absorção, como por exemplo o ferro. Portanto, quando nós consumimos as leguminosas com um cereal integral, nós obtemos todos os aminoácidos essenciais e temos assim uma proteína completa e um prato vegetariano, portanto sem proteína animal, com todos os aminoácidos, uma refeição super completa. Na visão oriental, as leguminosas, especialmente os feijões, beneficiam bastante os rins, os órgãos reprodutores, as glândulas suprarrenais e por isso devem mesmo ser consumidas com muita frequência. Para além de tudo isso, as leguminosas ainda nos ajudam a manter os níveis de açúcar mais estáveis, ou seja, também é uma boa opção para diabéticos e aliás, para toda a gente, porque nós todos queremos manter níveis de glicémia mais estáveis, porque o nosso humor também vai beneficiar, com isso vamos estar muito mais bem dispostos e com muito mais energia também. Existe uma grande variedade aqui de leguminosas e por isso eu vou partilhar apenas aquelas que eu consumo com uma maior regularidade cá em casa, ou que pelo menos eu tenho sempre aqui na minha despensa, que não falha. E aqui vai. O primeiro é o feijão azuki. Tem que ter sempre feijão azuki, até porque dá para fazer um remédio para os rins com o feijão azuki, muito interessante. Mas sim, feijão azuki, feijão preto, feijão de soja preto, feijão branco, feijão manteiga, feijão encarnado, lentilhas, eu adoro lentilhas, lentilhas verdes, são as minhas preferidas. Lentilhas laranjas, e estas eu costumo utilizar mais em sopas porque não têm a casca e portanto dá para fazer mais assim, tipo puré, e na sopa resulta muito bem. Lentilhas castanhas, as verdes e as castanhas fazem uma bolonhesa deliciosa. Aliás, eu já partilhei aqui no canal a receita da bolonhesa de lentilhas, que é divinal. Mas no verão eu consumo muito feijão frade. E ainda as ervilhas e as favas também, as favas não tanto, as ervilhas também mais na altura da primavera, mas sim, às vezes faço uma sopa de ervilhas que fica super bem. E no arroz também, um arroz de ervilhas que também fica muito bem. Aqui nas leguminosas, normalmente eu gosto de as ter no seu formato seco e depois de molhar e cozinhar. No entanto, com a vida que nós temos, e eu falo cá em casa, eu acredito que em casa também aconteça o mesmo, ou pelo menos na maioria das pessoas, temos sempre imensas coisas para fazer, os miúdos, os horários, e às vezes nós não pusemos nada de molho, não temos tempo, e ter em frasco, portanto, de uma forma de conserva, as leguminosas ajuda mesmo muito em algumas situações. Eu gosto de comprar e de ter sempre cá em casa pelo menos um frasco de grão ou de feijão para, em alguma urgência, poder safar. E o cuidado que tenho, o que eu aconselho é, na escolha, na hora de escolher ou de comprar leguminosas ou o que seja em conserva, olhar sempre a lista de ingredientes e verificar se não tem açúcar adicionado, nem conservantes, pronto,
mais simples possível. O ideal é que tenha mesmo só a leguminosa, água e sal. E isso existe. Se for biológico, melhor ainda. Ok, vamos passar à categoria número 3. É a categoria dos produtos derivados das leguminosas e dos cereais. E eu estou a falar do quê? Estou a falar do tofu, do tempê, do seitã. E estes alimentos são extremamente ricos em proteína e, portanto, são uma boa maneira de termos proteína na nossa alimentação de uma forma muito saudável e sem gordura também. É muito fácil de confeccionar o tofu, o tempê, o seitã. Vamos passar agora à categoria número 4 e aqui eu vou falar dos vegetais. Eu acho que a maioria das pessoas já sabe o quanto os vegetais são essenciais na nossa alimentação e quanto mais diversificados forem, melhor. Portanto, o ideal é consumirmos, e eu cá em casa tento sempre fazer isso, ter vegetais que sejam de raiz, que sejam de folha, que sejam redondos, a maior diversidade possível de vegetais. Eu tento optar por vegetais de origem biológica. Eu sei que às vezes não é fácil, mas hoje em dia e cada vez mais isso está ao alcance e por isso essa é uma coisa que eu tento sempre fazer, é escolher vegetais de origem biológica, porque a quantidade de pesticidas e herbicidas que são utilizados hoje em dia é assustadora e é realmente nefasta tanto para a nossa saúde como para a saúde dos solos e, portanto, tem um impacto muito negativo a nível ecológico no nosso planeta. Por isso, quanto menos químicos nós introduzirmos no nosso corpo e no nosso planeta, melhor. Os vegetais, o ideal é que mantenham sempre, mesmo depois de serem cozinhados, uma cor viva, ou seja, que sejam pouco cozinhados. Por exemplo, uns brócolos, no máximo 5 minutos, escaldar durante 5 minutos, porque é importante que eles mantenham esta cor viva e que ainda fiquem um pouco crocantes. A lista de vegetais que normalmente nós consumimos cá em casa é muito variada e varia, obviamente, consoante a época do ano. No inverno vamos consumir mais vegetais de raiz, por exemplo, na primavera mais vegetais de folha verde, porque nos vão dar uma energia mais ascendente. No fim do verão, e entre as estações, mais vegetais redondos, como a abóbora, a cebola, o nabo. Pronto. É importante também termos esta diversidade ao longo do ano e irmos acompanhando as estações do ano. Mas cá em casa, por norma, e assim percorrendo as 4 estações do ano, nós temos sempre cenouras, nabos, alho francês, cebolas, claro, cebolas é demais utilizado, alhos, couve, coração, couve kale, couve portuguesa, as ramas dos nabos, as ramas da cenoura, grelos, nabiças, abóbora, gengibre, ótimo, rábano, rabanete, brócolis de beterraba, claro, agrião. E vamos passar à categoria número 5, que são as algas. Quem já me conhece e já assistiu aqui a alguns vídeos pôde ver que eu já partilhei algumas receitas com algas e microalgas também. Na macrobiótica, as algas são alimentos que estão muito presentes na alimentação, porque de facto são riquíssimas em minerais como o ferro, o cálcio. Tem muito mais cálcio do que qualquer laticínio. São riquíssimas em vitaminas, em iodo e por isso são um alimento muito interessante para ser consumido regularmente. Para além disso, também ajudam o nosso corpo a desintoxicar. Portanto, as algas têm inúmeros benefícios para a nossa saúde e podem ser consumidas de imensas maneiras também. As algas são também especialmente benéficas para o sistema circulatório, para os rins,
para os ossos, para o aparelho urinário e são de facto um alimento muito interessante para ser incluído na nossa alimentação. Aquelas que eu tenho cá em casa e que consumo com regularidade são a alga kombu, que utilizo sempre na confecção de leguminosas e cereais integrais, por exemplo, quando cozinho o arroz, a cevada ou até mesmo a aveia em grão, eu cozinho sempre com um pedaço de alga kombu. Depois, mais algas importantes que eu tenho sempre cá em casa, a arame, a wakame, na sopa miso, que fica ótima, a iziki, a alga nori, também tostada, e a nível de microalgas eu também gosto de ter cá em casa a clorela e a spirulina. Estou-me a esquecer de uma alga super importante, a agar-agar. Eu faço imensas coisas com a alga agar-agar. Sobremesas! A agar-agar é aquela alga para fazer gelatina, em que eu já partilhei aqui imensas sobremesas com a alga agar-agar, que resulta muito, muito bem. É deliciosa e é super saudável. E passamos assim para a sexta categoria. Estou a falar das sementes e oleaginosas. Idealmente, as sementes e oleaginosas deverão ser ou demolhadas ou tostadas previamente e são uma fonte riquíssima de minerais como o ferro, o cálcio, o zinco, o magnésio, também tem muita proteína e fibra e são um alimento muito interessante para ser incluído na nossa alimentação. Estou-me a esquecer, tem ômega 3, super importante, por exemplo, as nossas são riquíssimas em ômega 3, o que é extremamente benéfico para o nosso cérebro, e as crianças também deverão utilizar, ou será benéfico para elas, consumirem regularmente sementes e oleaginosas. Cá em casa, aquelas que tenho sempre e que utilizo com maior frequência são amêndoas, avelãs, nozes, sementes de linhaça, sementes de girassol, sementes de abóbora, sementes de sésamo, claro, são riquíssimas em cálcio, eu ponho por cima de quase tudo não, pronto, muita coisa. Também uso as sementes de chia. Outra forma de consumir as oleaginosas e sementes são as manteigas ou cremes. E cá em casa eu gosto especialmente da manteiga de amendoim, manteiga de sésamo e da manteiga de amêndoa, que é assim uma coisa deliciosa, que é super fácil de fazer. Aliás, eu já partilhei aqui também o vídeo, eu vou colocar algures aqui o link da receita da manteiga de amêndoa, que é mesmo fácil para fazer em casa. A manteiga de sésamo e a manteiga de amendoim, normalmente eu costumo comprar já feitas, porque consumo com muita regularidade e, portanto, é mais fácil assim. Não dá tempo para fazer tudo, infelizmente. A sétima categoria que eu escolhi falar são as frutas. No que diz respeito às frutas, eu tenho especial atenção em consumir as frutas que são da época e de preferência o mais locais possível. Porque para mim a natureza é sábia e, portanto, se eu vivo num país tropical onde faz muito calor, está muito quente e faz sentido aí consumir frutas tropicais que vão dar umidade para dentro de nós. E por isso a natureza é sábia e nos sítios tropicais, onde se faz muito calor, existem frutas sumarentas e doces, porque é o ideal para conseguir equilibrar o corpo nesse meio ambiente. Por outro lado, se vivemos num local onde existe muita umidade, frio, não fará muito sentido ou não será tão adequado consumirmos frutas tropicais que vão dar demasiada umidade para dentro de nós e vai enfraquecer também o nosso sistema imunitário. Cá em casa, a nível das frutas, nós gostamos de consumir com regularidade, no entanto sempre com alguma moderação e sem exageros.
E as frutas que tenho cá em casa vão variando ao longo do ano, ou seja, no inverno eu tenho muito menos fruta, algumas maçãs, umas laranjas, de vez em quando. Na primavera e no verão, obviamente, o consumo de fruta aumenta e consumimos sempre aquelas que são da estação. E nesta oitava categoria eu vou falar dos condimentos e temperos que utilizo cá em casa e que tenho sempre na minha despensa. Os condimentos e temperos na alimentação macrobiótica têm um papel fundamental, porque para além de ajudarem a realçar o sabor de alguns alimentos, vão também ajudar muitas vezes a nível da digestão. Alguns deles têm inclusive umas ações terapêuticas. Estes são aqueles que eu mais utilizo cá em casa e que normalmente tenho sempre na minha despensa. Em primeiro lugar, eu vou falar do sal marinho integral. Ao contrário do sal refinado, que é 99,9% de cloreto de sódio e que provoca muito mais sede e que pode prejudicar seriamente a parte renal, substituir o sal refinado por sal marinho integral é uma das primeiras coisas que nós podemos fazer para termos uma alimentação equilibrada e saudável. O segundo tempero e condimento que eu utilizo imenso na minha cozinha é o shoyu. Depois também utilizo imenso o vinagre da meishombossi, o vinagre de arroz, mais especiarias, utilizo açafrão, canela, gosto de utilizar também, obviamente, as ervas secas como os orégãos, o tomilho, o alecrim, a baunilha. Também costumo ter baunilha cá em casa para os doces. E a pasta da meishombossi também gosto de ter sempre cá a pasta da meishombossi. Dá para fazer assim uns condimentos muito, muito interessantes. E chegamos à nona categoria de alimentos essenciais na despensa cá de casa. E nesta categoria eu vou falar dos óleos. E todos nós sabemos que a gordura deve ser consumida sempre com muita moderação e deverá haver uma escolha, pelo menos eu cá em casa tento sempre fazer uma escolha de gorduras o mais saudáveis possível. No meu conhecimento daquilo que já aprendi, que fui investigando, aqueles óleos que são, ou aquelas gorduras que são mais saudáveis, são o azeite, o óleo de sésamo. Estes dois principalmente, são aqueles número 1. Depois, eu utilizo alguns óleos em situações mais especiais, como por exemplo o óleo de grainha de uva. Eu gosto de utilizar para fazer, por exemplo, maionese, ou na doçaria, em alguns bolos. Tem um sabor muito neutro e é um óleo também bastante equilibrado. Depois utilizo também o óleo de coco, só em doçaria. Não utilizo assim mais nada. Não é um óleo assim que seja muito saudável para ser consumido regularmente ou diariamente. Também consumo o óleo de girassol para fritar e o óleo de sésamo tostado, que é ótimo. Eu aconselho mesmo a terem em casa um óleo de sésamo tostado. Ele dura imenso tempo, porque quando é utilizado ele tem um sabor muito, muito intenso e basta utilizar assim uma colherzinha de café para dar assim um sabor e fica um sabor oriental. Portanto, nos salteados resulta lindamente. Nesta 10ª categoria eu vou abordar os adoçantes. E se já me conhecem aqui de alguns vídeos, creio que já puderam reparar o quanto eu sou gulosa e gosto de doces. E, na verdade, eu sempre fui muito gulosa.
Há 4 anos que deixei de consumir açúcar refinado e passei a utilizar na doçaria cá de casa alimentos que eu considero que são mais equilibrados. E estes adoçantes naturais que eu tenho sempre na minha despensa são a geleia de arroz, o malte de cevada, o xarope de acer, fruta. Eu adoço imensas coisas com fruta. Purés de fruta, fruta seca, damascos, figos, tâmaras. Portanto, normalmente são estas as escolhas que eu tenho para adoçar as minhas sobremesas e gulodices. Depois, às vezes também utilizo... O que é que eu utilizo às vezes? Mais raramente, mas que é delicioso, é o amazaki. Ai, é tão bom, aquilo é delicioso. Mas aquilo dá mesmo para comer assim à colher, é ótimo. É feito através de cereais também. O amazaki e... o concentrado de maçã também. Também é uma boa opção para utilizar de vez em quando. Décima primeira categoria. Eu vou falar das bebidas vegetais. Cá em casa existem várias no mercado já. Aliás, eu acho que já existem bebidas vegetais de quase de tudo, sei lá. Eu já vi bebidas vegetais de alpista. Eu dava alpista ao meu passarinho, achei o máximo. Por acaso nunca provei bebida vegetal de alpista. Mas pronto, aquelas que eu tenho essencialmente é a bebida de aveia, bebida de soja e bebida de arroz. São aquelas que eu tenho cá em casa. Esqueci-me de uma bebida. A bebida de coco. Adoro bebida de coco com arroz. Mas esta eu só consumo no verão. Portanto, eu gosto de fazer os overnight oats com a bebida de coco. Fica delicioso no verão, sabe mesmo bem. Vamos passar à 12ª categoria. Aqui na 12ª categoria eu vou falar dos chás, infusões, cafés, que é uma coisa que eu consumo mesmo com muita regularidade. Aliás, eu consumo diariamente. Eu acho que não há um único dia que eu não faça chá cá em casa. Então, aqui a nível de chás e infusões, aquelas que eu tenho mais regularmente, ou que faço mais regularmente cá em casa, são sempre os chá de 3 anos. Tenho sempre cá em casa, tenho que ter sempre chá de 3 anos, chá de cevada. Gosto de ter também, fazer o chá de dente de leão, mais na primavera, para ajudar a limpar o fígado. O chamu eu gosto, é um bocado difícil de encontrar, às vezes esgota e é difícil de encontrar, mas é delicioso. E para o aparelho reprodutor feminino é especialmente benéfico. Portanto, mulheres, estejam atentas ao chamu, porque vão certamente beneficiar com ele. Mas, o que é que eu utilizo mais? A nível de café, eu não bebo café, não costumo beber café, mas gosto especialmente de uma bebida que é o café de cereais. Portanto, não tem cafeína e é feito com vários cereais e algumas leguminosas também, e que fica assim um gostinho delicioso, tão bom. Às vezes apetece assim aquela bebida vegetal, sabe? Está na nossa memória, não é? A meia de leite ou o galão, e essa memória reconforta-nos e, portanto, às vezes sabe bem fazer uma bebida vegetal com um café de cereais que fica muito reconfortante, assim, de inverno. Tão bom! A 13ª categoria. Nesta última categoria, eu resolvi falar daqueles alimentos que são os alimentos medicinais e que eu tenho sempre cá em casa. E até mesmo quando vou viajar, se vou viajar por mais de uma semana, eu levo sempre para o caso de ser necessário. Desde que iniciámos a alimentação macrobiótica cá em casa, que foi em 2015, eu posso dizer que raramente ficámos doentes. E as coisas que tivemos foram coisas realmente muito ligeiras. E eu estou a falar do quê? Estou a falar, em primeiro lugar, do miso. O miso é um super alimento e é um alimento medicinal de uso diário. Ou seja, ele pode ser consumido diariamente. Eu costumo dizer que uma sopa de miso por dia não sabe o bem que lhe fazia. E, de facto, é um super alimento
com propriedades incríveis. Eu já partilhei aqui convosco a receita da sopa miso e já abordei também um pouco mais as características e benefícios do miso. Em segundo lugar, outro super alimento que eu tenho que ter sempre cá em casa é o kuzu. E o terceiro é a ameixa umeboshi. Eu também já partilhei aqui no canal o vídeo de um remédio caseiro que é o umeshokuzu e que é extremamente benéfico em diversas situações e cá em casa é o medicamento, digamos assim, que nós mais utilizamos quando estamos com algum desequilíbrio na nossa saúde, que é perfeitamente normal, há os ajustes que o nosso corpo tem que fazer. E já está! Cheguei ao fim desta lista da despensa cá de casa, a lista de alimentos que eu tenho sempre na despensa cá de casa. Eu sei que depois de gravar este vídeo provavelmente eu vou-me lembrar de mais uns quantos, tipo, ai, não falei deste, ai, eu este também costumo utilizar. Mas pronto, tenho a certeza que estes que eu partilhei aqui hoje com vocês são mesmo essenciais na minha despensa aqui de casa. Não sei se poderá ser alguma inspiração, se podem tirar algumas ideias aí para casa também. Espero conseguir ajudar de alguma forma e espero que tenham gostado desta minha partilha e vemo-nos para a semana para mais um novo vídeo e garantidamente para uma receita deliciosa. Beijinhos, até para a semana.